se dá? Oi! Bom dia a todos que estão acompanhando aqui o nosso podcast, Saúde e Bem-Estar Podcast, mais uma vez, junto contigo aqui nos canais digitais da tua Rádio Alvorada. Estávamos aqui num papo bem informal com a doutora Clarissa Karsten Marques, que vai estar conosco no podcast de hoje, né, Rosana Costenaro. E eu estava aqui meio perdida porque hoje tem uma coisa diferente no programa, que é não temos brindes. Hoje a gente não vai ter nenhum sorteio, mas você continue participando, manda aí o seu recado pra gente, diz um oizinho que a gente quer falar seu nome aqui no ar também, né? É live, é ao vivo, e também tire suas dúvidas, é o momento pra gente fazer isso. Aliás, bom dia, Camila. Nem te falei bom dia. Hoje a gente começou diferente aqui, animadas já, com um bate-papo fora do ar com a doutora Clarissa Karsten Marques, que é dermatologista. Seja super bem-vindo ao programa. Hoje a gente vai falar sobre pintas e manchas. Eu acho difícil dizer Karsten Marques. Karsten. Mas é assim mesmo. Bom dia a todos. Karsten Marques. Karsten Marques. Doutora Clarissa, bem-vinda. Que bom te receber. Obrigada, meninas. Obrigada. A gente já bateu vários papos, né? Na frequência 107.7. E agora também aqui com imagens no nosso Saúde e Bem-Estar Podcast. Pintas e manchas tem assunto para manhã inteira, né? Se nós tivéssemos que ficar aqui por horas... Poderíamos, porque há muito o que falar, né? Tem. É sempre uma queixa frequente, né, das pessoas também. Então vai dar pra gente fazer um bom bate-papo hoje. Então. E vamos começar com algumas pintas que são normais. O que é uma pinta normal, que você não precisa se preocupar? Então, aqui no Sul, a gente tem um pessoal que é muito claro, olhinho claro, cabelo claro. Então, é uma região que as pessoas têm muitas pintas, né? Com bastante frequência a gente vê isso. O que seria uma pintinha normal? A pessoa normalmente tem um padrão de pintas, que a gente diz, tá? Tem a pintinha aqui na pele, no braço, no antebraço, no corpo todo. São pequenininhas. Pintas pequenininhas, um marronzinho claro, ou às vezes até um mais escurinho. Mas essa pinta, ela vai ser de uma única cor, vai ser um tamanho pequeno, ela vai ser uma pinta bem redondinha. Essa é uma pinta que a gente vai dizer que é uma pinta normal. E pode ser várias. Podem ser várias no corpo, em qualquer localização. A gente pode nascer com pinta? Pode nascer já com pintas. E pode ir essas pintas aumentando com a idade também de tamanho. Isso também é normal. E tem também a chamada, não sei se estou usando a expressão correta, mancha de nascença. Eu sei porque é experiência própria. Isso. E aí é uma mancha um pouquinho maior, assim. Isso. Irregular. Aí, normalmente, essa mancha, ela já é um pouquinho de uma outra cor. Que a gente nasce, às vezes, ela é mais de uma cor... vermelhinha, assim, que são mais vasculares. Mas tem eu vou ter que falar da minha Castanhas, agora, que é castanha. Pode também acontecer. É relativamente grande. Também tem umas grandinhas que acontecem. Alguns nevos que a gente tem, normalmente na lombar, dorso. Mas não é um nevo, daí, nesse caso. Depende a pinta. Tem algumas que a gente chama não de dá nevos. Daí. Eu acho engraçado porque, assim, existe muito uma cultura, vou dizer uma cultura, que dizem assim, quando as mamães estão grávidas, não pode passar vontade de comer tal coisa, senão a criança vai nascer com pinta. Minha né? Tipo, não pode ficar sem comer chocolate, porque senão... Vai nascer com uma pinta chocolate. É verdade isso, não, né? Não, isso é um mito. Então, é mito, gente. Parem de fazer isso com as mamães. Eu vou ter que pensar no que a minha mãe dá, porque diz que a pinta tem o formato do que a pessoa passou vontade, né? Vou ter que dar uma olhadinha ali. A gente já fala muito assim. Mas você falava em nevos, né? Nevos. Nevos é... A pinta ou é alguma outra coisa? É a forma que a gente chama algumas das pintas. Tem algumas pintas que são nevos. O que é? Quais são as pintas que são nevos? Que normalmente é essa castanhazinha, bem redondinha, que ela pode ser ou marrom ou mais escura. O nome que a gente dá na dermatologia é nevo. É essa aqui, ou não? Essas já tem algumas manchinhas que é do sol. Ai, gente, por que eu fui fazer isso? É difícil isso aqui também é mancha de nascença. Ó. Eu tenho duas, na verdade. E como é que tu sabe o que é mancha de sol ali? Essa aqui eu nasci com ela.
Normalmente ela pode ir aumentando ou escurecendo com a vida também. O pessoal não tá vendo, mas enfim, já tô me consultando. Quando tem a pintinha assim em alto relevo, assim. E essa aqui essa não normalmente é um nevo. Tá. Porque essa aqui, elas são só na pele, assim, passa a mão, não sente nada, né? Isso, não tem relevo nenhum. Mas quando tem, daí é algum Normalmente sinal de preocupação? Não, se ela continuar naquele tamanho, ela não crescer muito, ela não sangrar, tá? Não tem problema nenhum. Vai ser uma pinta normal. Agora, quando que a gente tem que ficar alerta? Isso é importante as pessoas saberem também. Se é uma pinta que ela começou a crescer muito, mais de 0,5, a gente fala, ou essa pinta começou a sangrar, essa pinta ulcerou, foi pra dentro, assim, ficou uma pinta feia. Se essa pinta tem mais de 2 cores, por exemplo, ela tem uma cor branca, cinza, marrom, preta, várias cores ao mesmo tempo. Ela não é aquela forma redondinha, bonitinha, ela é uma coisa meio estrelada, assim, uma pinta estranha, a gente tem que chamar atenção e consultar. Ou, por exemplo, assim, todas as minhas pintas são pequenininhas e eu tenho aquela grandona bem escura. Isso também tem que me deixar um alerta. Uma pinta muito diferente das outras, tá? E aí tem que ir, porque a gente vai no médico, o dermatologista vai olhar com o dermatoscópio, que é aquele aparelhinho que tem um grande aumento, e ali a gente vai olhar, a gente consegue ver os vasos, a gente consegue ver as formas, a gente consegue ver a profundidade da lesão, e a partir dali avaliar se ela é ou não maligna, e se ela tem ou não, que se tem indicação de fazer uma biópsia, que é a retirada da lesão. Tá, e essa lesão é retirada. Que aí não é só o que tem por fora. Isso, a gente faz toda a camadinha lá por dentro. Tem uma raiz. Derme, epiderme, isso, para o pessoal entender. Então, isso vai para o médico patologista. E o médico patologista lá no microscópio, ele vai olhar o que ele identifica ali de células, o que ele está vendo ou não, e vai conseguir dar o diagnóstico para nós. Isso é um câncer de pele. Não, isso é uma lesão benigna. Aí, a partir daí, a gente consegue. Mas já olhando, a gente consegue definir. Eu acho que é mais para maligna, vamos retirar. Não, é benigna, é tranquila, vamos só acompanhar. Voltando às manchas, me ocorreu pessoas que nascem com essas manchas mais avermelhadas, por exemplo, na face, né, que é mais aparente. Existe hoje uma necessidade, ou necessidade barra possibilidade de retirar, de fazer com que essa mancha, de alguma forma, diminua ou seja eliminada? Sim. Então, normalmente aqui na face a gente tem aquelas vermelhinhas que são os hemangiomas, né? Tem nas umas crianças. que são grandes, né? Isso. Então, a gente tem alguns protocolos para seguir para tratamento. Por exemplo, para os bebês, hoje em dia, a gente vai tratar... tem um medicamentozinho que a gente passa ali e a tendência a ir diminuindo. Então, tem alguns locais, algumas regiões que a gente tem indicação de tratar. Uma delas é a face, tá? Porque pode comprometer, pode aumentar muito com o passar do tempo. Ali fica aquela regiãozinha comprometida, próximo do olho, tudo isso. Então, na face a gente vai ter indicação de tratar, tá? Algumas áreas que são... Ou quando ela é muito grande, a lesão também, a gente também vai tratar. Mas estão questionando aqui, que eu dei uma olhadinha, o que é, como é que se forma, se é um pigmento, se é... O que é a pinta, assim? Isso. Algumas dessas que tu tens aí, por exemplo, que tu me mostrou, a gente chama de melanoses, tá? Que ela vai lá na célula do melanócito, que a gente chama, e aquilo ali pigmenta, tá? Então, ela vai ficando aquela manchinha, tá? Então, a gente tem essa escura, que vai ser assim, e já viram que a gente tem aquelas branquinhas, assim, também, normalmente nas pessoas mais velhas. Vamos dar uma analisada. Essa também é uma mancha do sol, tá? Essa também é um outro tipo de mancha, só que aí no caso é uma manchinha mais clara. Mas vai surgindo porque, assim, tem... Porque a gente vai tomando sol e a gente tem, às vezes, um pouquinho de predisposição genética. Então, elas podem aparecer por exemplo, mais. Uma aqui, outra aqui, outra aqui... Separadas, porque a gente tem as células ali dispostas em toda a região do corpo. Então, ela pode aparecer.
Algumas estão predispostas a isso e outras não. Isso. Deixa eu As mandar um minhas abraço são aqui bem- rapidinho pra Andréia, pra Paloma, pra Thalita, pro Leduan, porque eles estão assistindo lá na Caseon, que é onde tu atendes, né, doutora Clarissa, Isso. em Marau, e estão assistindo lá na TV, a gente. Então, muito obrigada pela audiência, um abraço pra vocês. E também a gente tá recebendo aqui muita gente que tá acompanhando a gente na live. Vamos dar uns abraços aqui? Neca Martini, Daiane Costa, Jaine Zanata, Cristina Weber, Nilson Colbeck, Solis Garbi, Antônia Aruda, Loreni Ribeiro, sempre com a gente, né, Loreni? A Jussara Carvalho, então podem ir participando aí, né? Podem também, assim como eu e a Camila, também estamos fazendo a nossa consulta particular aqui com a doutora Clarissa. Você também pode nos encaminhar a tua dúvida. Você falava sobre a questão dessas pintas vermelhas. Eu Isso. tenho algumas aqui, mas elas não... Tipo, eu tenho algumas nas costas, assim, mas são bem pequenininhas. No geral, elas não têm orientação de retirá-las. Não. Essas que tu se refere, acho que são os nevos rubis, que a gente até já deu uma olhadinha na pele, né? Ah, sim. Que são aqueles vasinhos bem pequenininhos, vermelhinhos, assim. Isso. Essa não tem indicação de remover, tá? Porque ela é uma lesão benigna, ela não vai virar uma lesão do mal, assim, não vai virar câncer, não precisa retirar, tá? Então, por isso é importante revisar toda a pele. Toda pessoa deveria, pelo menos uma vez ao ano, ir no dermatologista pra gente revisar toda a pele. E quem já teve câncer de pele, a cada 6 meses, porque depois pode aparecer uma nova lesão, tá? Então, essas normalmente não tem problema. Mas tem pessoas, por exemplo, que tem uma aqui. Ah, eu não gosto, quero retirar. Pode retirar. Mas a pessoa tem que saber, quando ela tá retirando, ela vai retirar aquele vasinho vermelhinho e vai trocar por uma pequena cicatriz, né? Ah, Tudo que a sim. gente remove, a gente vai ficar alguma cicatriz na pele, porque ela vai passar por um processo de reparação, regeneração. Não tem como só despigmentar. Essa vascular a gente não consegue só despigmentar. E outras? Algumas outras, sim. Normalmente a mais escura é mais fácil da gente clarear. Já essas branquinhas, por exemplo, a gente escurecer é um pouquinho mais difícil, é um outro processo. Tem pergunta, o pessoal da técnica está aqui me informando que nós temos perguntas aí que estão aparecendo ali na live também. Essas manchas se acentuam com a gravidez? Ah, então. Um beijo para Esse- Claudete. Tem algumas manchas que sim, vão se acentuar na gravidez. Por exemplo, melasma. Quem tem melasma já sabe. É um tratamento, a gente vai tratando a vida toda. Melasma, infelizmente, a gente ainda não tem cura, tá? Isso é muito triste, né? Eu também tive melasma na gravidez e eu tive um aumento enorme, assim, nas manchas, assim, ficou bem aparente. E demorou, depois de ter a minha filha, ainda demorou muito tempo para passar. diminuir. Tive que fazer Isso. muitos tratamentos. Por quê? Porque tem a parte hormonal que vai atuar aí também, na parte do melasma. Então, normalmente na gravidez ele se acentua bastante, tá? E então, essa do melasma na gravidez, ela pode sim aumentar, pode se acentuar. E normalmente a gente vai ter no rosto, que é onde Exato. chama mais atenção, né? Então, vou dar uma dica para quem tem melasma já, tá? Todas as mamães, futuras mamães ou quem tem, tá passando por isso, usar sempre um protetor solar e de preferência com cor, que aí já ajuda, já protege mais e já ajuda a dar uma escondidinha ali na mancha também. Mas então tem relação com o hormônio? Hormonal. Ah, tudo Aham, tem por isso que relação com aumenta na gestação, na gravidez. Ah, você falou do protetor solar, uma hora nós teríamos que passar por esse assunto, né? Não tem como não lembrar daquele vídeo e do áudio do Pedro Bial, né? Que é a Use filtro solar. o único conselho que eu Conselho. posso te dar na vida é use protetor solar, use filtro solar, né? Isso aí. E é isso mesmo. É né? o melhor conselho, eu acho que é o melhor conselho para todo mundo, protetor solar. Porque ele previne queimadura, ele previne mancha, ele ajuda a manter o rejuvenescimento da pele, porque o sol envelhece a nossa pele. Então, se a gente tiver com protetor, eu já estou trabalhando no rejuvenescimento facial usando protetor solar.
Então, é super importante. E o protetor, a gente não usa só nos dias de sol. Dias como hoje, nublado, que tá chovendo, a gente também tem que usar. Então, a gente tem que criar o hábito de usar o protetor solar desde manhã, da hora que a gente acorda. É igual escovar os dentes. Escovei os dentes, passei meu protetor solar. Depois, à tarde, o ideal é a gente reaplicar de novo. E para mulher também tem aqueles em pozinho, tem em bastão. Então, a gente tem muita coisa hoje em dia no mercado pra gente dizer que não vai usar. Eu não gosto de tal jeito, usa um spray. Eu não gosto, usa um bastão. Então, tem muitas opções pra gente não usar. Funciona mesmo? Funciona. Só a gente tem que fazer o spray e aplicar assim na pele, dar uma espalhadinha nele. Isso. Dá o jatinho, por exemplo, nas costas de alguém e vai lá com a mão e ajuda a espalhar. Tá? E então, aí, ele o funciona. fator indicado. Então, a gente tem vários fatores no mercado. A gente tem começando ali pelo 30, tá? Esse menos de 30 não é protetor, tá? Ele e não tem indicação de a gente usar bronzeador, acelerador do sol, tudo isso não, porque isso tudo vai queimar a pele, tá? Não tem nenhum nível de proteção. Nenhum. A partir de 30, tá? O 30, ele tem uma baixa proteção solar. O 50, ele já tem uma moderada, o 70, alta, 90, altíssima. Então, sim, o fator de proteção importa, tá? Quanto mais branquinho eu sou, mais alto eu tenho que usar, tá? Tanto que os protetores kids para criança, por exemplo, eles começam ali no 50, não vai achar nenhum menos que isso. Mas existe algum bloqueador? Bloqueador também, que ajuda, mas não 100%. A gente não consegue bloquear 100% da radiação UV, B e UVA, tá? Não existe, então, um bloqueador total. Doutora, a gente tem uma questão aqui da Luana Strapasson, vou pedir para a produção colocar também no vídeo. As sardinhas são mais frequentes em peles mais claras? Por que do surgimento? Tem muita gente que se incomoda com essas sardinhas, na verdade, doutora? Isso, que a gente chama, o nome científico é Efélides, tá? Então, normalmente, quem tem a pele mais clara, a pessoa ruiva, ou cabelinho bem claro, olho claro, tem tendência a ter. Tem já uma tendência genética a ter um pouquinho mais dessas sardinhas, tá? Então, ajuda também a passar o protetor solar a não ter mais, porque aí ela faz um bloqueio daquela radiação que ia vir ali e tornar aquela pele, aquele lugarzinho a ter uma sardinha. Então, o protetor solar também ajuda a ter menos sardas. Quem já tem, o ideal é usar mais. Pode cuidar que um verão que passou menos, descuidou, vai estar cheio de sardinha quando voltar do verão. Mas tem até gente querendo sardas, né? Vocês ouviram falar que tem dois lados. Tem gente que odeia suas sardas e que tenta esconder todo jeito, com maquiagem, enfim. Tem gente que agora até faz. Eu não sei como que faz, mas tem gente que tá providenciando. Tem filtro, né? Tem filtro de celular com sardas, né? Que coloca sardinha. Eu vi, teve gente que fez micropigmentação, alguma coisa assim, acho até para fazer sardinha, mas não é o indicado, tá? Porque um dia, se a gente precisar ver aquela pele, tem uma micropigmentação em cima. Então, a gente não indica fazer esse tipo de coisa, tá? A gente tem que aceitar a nossa pele como ela é. Ou branca, ou escura, ou morena, ou clara, é a nossa pele. Por exemplo, se a pessoa faz uma tatuagem, né? Que agora nós falamos em pigmentação. Isso. Sobre essas pintas, manchas, também não é indicado? Não, porque aí prejudica quando a gente vai ver com o dermatoscópio ali, porque a gente já vai ter um pigmento da tatuagem junto e ele pode atrapalhar um pouquinho, tá? Então, no local que a gente tenha pintas e manchas, o ideal é não fazer. Porque tem gente que tenta esconder justamente com tatuagem, né? Você tem uma pinta um pouco maior, não é ali mesmo que eu vou fazer a tatuagem para tentar esconder. Agora, só voltando ao assunto das sardas, quem não gosta das sardas? Existem hoje clareadores ou alguma maneira de diminuir essa aparência? A gente consegue diminuir um pouco, assim como no melasma, a gente consegue diminuir um pouquinho, as manchas tem alguns produtos clareadores que a gente pode usar, mas a partir de uma certa idade, a gente tem indicação para usar e para passar esses determinados produtos. Sim, tem como clarear um pouquinho, mas normalmente as sardinhas a gente não vai conseguir clarear tudo, assim, porque é um mecanismo um pouquinho diferente do melasma. Aquelas pintinhas vermelhas, que parece um sanguinho ali. Isso. Essas são os nevos rubis, que a gente estava falando antes, que não tem problema, não vira câncer, não vai se transformar em nada maligno, não precisa mexer, não tem indicação de retirar. Elas somem, né, às vezes? Às vezes, sim, mas normalmente elas têm tendência a
com a idade elas aparecerem mais e até crescer um pouquinho. Tem umas que podem ser um pouquinho maiores que as outras. Mas não tem nada a ver com sangue? Tem, porque ela tem um componente vascular. Ah, tá. Então ela Ela é vermelhinha já justamente porque ela vem de uma vascularização. Tá. Outra pergunta que eu acho que pode surgir é em que momento, por exemplo, esses procedimentos mais invasivos, vamos dizer assim, deixam uma marca mais profunda, certo? Porque daí a pessoa que está em contato aqui comigo disse, mas eu fiquei com um buraco nas costas. Tem como fazer algum... Mas será que ela ficou com um buraco da biópsia? De quando foi feito esse procedimento de tirar a raiz, como foi falado antes. Eu também, já aconteceu. Eu vou dizer, vou contar agora a minha história, não façam como eu, tá, por favor. Não é um bom exemplo, mas assim, eu fui tirar uma pinta que eu tinha, que era bem nessa região do colo aqui. E eu desde muito jovem não usava nada que aparecesse a pinta. Era só camiseta, coisas altas aqui que escondiam. E aí, eu disse pra minha mãe, eu quero me livrar dessa pinta. A gente foi no médico, ele removeu essa pinta. Só que o que acontece? Existe um tratamento importante, um cuidado mesmo, assim, depois que você remove essa pinta, né, doutora, por favor, nos oriente sobre o pós, né, porque não é só retirar a pinta, tem que ter um cuidado, tem que tomar o remédio direitinho, tem que cuidar pra não infeccionar, né? E comigo infeccionou, e aí ficou péssimo, ficou muito pior do que a pinta. Então, quando tem a orientação de a gente fazer uma biópsia, por exemplo, então a gente vai ver cada local é diferente um do outro. Aqui no colo, por exemplo, a gente não tem muita pelezinha sobrando. Ela é uma pele mais esticadinha, isso aí. Então, a cicatrização aqui, ela já vai ser outra, diferente de outros locais. No dorso também, ela já é uma pele mais esticada. Então, cada local, ela tem tendência a uma cicatrização diferente. Mas, claro que a gente faz o possível para, no consultório, a gente deixar a cicatriz a melhor forma possível, a melhor aparência, né? Mas as pessoas têm que ter alguns cuidados também. E tem pessoas que têm tendência a ter uma cicatrização ruim. Por exemplo, quem tem queloide, tem outras pessoas que têm cicatriz hipertrófica, essas coisas pode acontecer. Então, a gente já tem que ter um cuidado maior ali, tá? Então, a pessoa também tem que ter alguns cuidados no pós, tá? Tem que cuidar, principalmente, não pegar sol naquela região, manter a pelezinha limpa, manter sempre um curativo, tá? Hoje a gente já sabe que todo lugar que a gente mantém um curativo, ele ajuda a pele a regenerar mais rápido, tá? Antigamente a gente pensava o contrário, tem que deixar a ferida aberta para cicatrizar. Hoje em dia não é mais assim. Que daí não sei lá, tinha aquela história mesmo. E tem algumas pomadinhas que a gente usa que eles ajudam a regenerar a pele melhor, já faz um tratamento ali para aquela cicatriz ficar melhor, tá? A dermatologia inclui unhas? Pele, cabelos e unhas. E as manchinhas nas unhas, então? Aí nas unhas também a gente tem que ver. Por exemplo, manchinhas brancas, às vezes é de um pouquinho de unhas mais frágeis, que tá precisando de um cuidado maior. Às vezes uma psoríase, que é uma doença, a gente tem que cuidar. Às vezes um fungo, tá? Às vezes uma mancha escura também pode ser de alguma psoríase. Uma mancha verde pode ser uma bactéria que a gente já vai ter que tratar. Então, cada local a gente vai chamar atenção para a gente tratar de uma maneira diferente, para uma doença diferente. É que eu pelo menos, ouço muito falar assim que essas manchinhas brancas é falta de vitamina. Nem sempre. Cada caso a gente avalia, né? Aí a gente vai ver pessoa por pessoa, cada unha de cada um, vai fazer todo um questionário com a pessoa, o que tem de problema ou não, a unha tá fraca ou não, o que tem de doença na família, o que ela tem ou não. Às vezes a gente vai fazer um exame de sangue, sim, e vai olhar com o dermatoscópio a unha também. E aí é um tratamento para cada... Faz um tratamento. Por exemplo, se for aquela manchinha branca porque a unha tá frágil, a gente faz um tratamento para unha frágil. Assim como para o cabelo frágil, faz para unha. É cor e formato que tem que observar? Normalmente, sim. E aquela unha muito quebradiça que fica lascando, isso também tem que chamar nossa atenção. Bem na cutícula ali também tiver alguma coisa muito vermelha ou muito branquinha, ou um pus, tudo isso tem que chamar nossa atenção. Deixa eu dar um abraço aqui para a Odila. Eu tenho as pintinhas vermelhas, então não preciso me preocupar. É isso mesmo. É o que a gente já tinha falado, não é mesmo, doutora?
Se for o que a gente tá pensando, que é um nevo rubi, a princípio, não. Mas assim, Odila, quem já passou dos 50 anos tem uma tendência maior a ter um câncer de pele. E lembrando que o câncer de pele é o câncer mais comum que a gente tem no Brasil, tá? E aqui a gente tem essa região das pessoas que têm a pele muito branca, o olho claro, cabelo claro. Então, essas pessoas têm uma tendência maior a ter câncer de pele. Por exemplo, é uma lesãozinha vermelhinha que não é essa que parece uma manchinha de sangue. Não, aí tu tem que constar, tem que ir no médico, tá? Pra ele olhar, ele avaliar, o dermatologista olhar com o dermatoscópio, ver como que é essa pinta, se ela realmente é benigna ou não, tá? Então a gente não pode dizer, tem uma manchinha vermelha, não me preocupo. Não, a gente tem que analisar essa manchinha. Mas normalmente, quando é aquela bem pequenininha, que parece um vasinho, assim, ela é um nevo rubi e ela é benigna. Tá? Perfeito. Que é a mais comum. Tem aqui também a Láudia Iseli. Obrigada, Láudia, pela participação. Ela disse assim, eu tenho verruga no pescoço. O que fazer? Agora a gente vai entrar nessa história da verruga. Tenho certeza que todo mundo tem uma verruga que incomoda. É bom falar, né, sobre verruga. Sim, e sobre as simpatias da verruga também. É bem interessante. tem muita simpatia, tá que nem aquela né? não comer grávida e nascer com uma mancha. Então, Láudia, assim... a gente tem que ver se realmente é uma verruga, porque às vezes a gente tem outras coisinhas no pescoço que a gente chama de acrocórdons, que não são verrugas. As verrugas normalmente são virais, tá? E então dá pra gente diferenciar, assim, o médico vai saber a diferença se é um acrocórdon ou se é uma verruga. E dá pra gente diminuir. A gente tem aqueles remedinhos na farmácia que a gente passa, mas tem que ser só no localzinho da verruga e ela pode ir diminuindo. Outra forma é uma remoção cirúrgica também. A gente faz uma anestesia local e remove ela. Tá? Mas aí a gente tem que ver se realmente é uma verruga, se é um acrocórdon, para saber a diferença do tratamento, tá? Porque, por exemplo, o que funciona para verruga não vai funcionar para o acrocórdon. São coisas diferentes. Não, mas não dá para arrancar, né? Não dá para arrancar e não passar unha, não passar tesourinha, não passar nem ficar rodeando aparelho ela assim, até ela cair. Nada disso. E normalmente a verruga, quando ela tem aquele vírus ali, se ela sangrar, ela pode sangrar ali e nascer uma outra verruga do ladinho, tá? Ah, que péssimo, gente! Tá, mas e daí, o mais orientado em quem quer remover uma verruga? Incomoda muito, não gosto, faz como? Tem esses de farmácia, né, que você pois falava. É aquele lá que congela? É aquele? Tem, mas tem uns que também são uns ácidozinhos, que são próprios para verruga, que vendem na farmácia. Ah, porque a gente ouvia falar muito daquele lá que congelava, né? Tem esse também caía. Que a gente usa, que congela, daí no consultório e cai. Eu não sei se esse também tem para vender na farmácia. Tinha, não sei se ainda tem. O mais comum que a gente vê é aqueles dos ácidozinhos, que a gente vai passando todo dia até ela cair. E tem esse de congelar também, que eu não sei se é tão comum hoje em dia. Sabe que antes a Rosana estava lendo aí quem está na nossa companhia, e a maioria são mulheres, né? Mas os homens também, né? Tem muitas manchas. Sim. Existe uma incidência maior entre homens e mulheres? Eu acho que, no geral, as mulheres são mais preocupadas e vão consultar mais. Então, por isso que a gente fala sempre mais nas mulheres. Mas tem muito homem que também tem mais manchinhas, tem coisa... E hoje, graças a Deus, os homens estão se preocupando mais e começando a ir mais ao médico também. Mas, normalmente, a gente tem um pouquinho mais em mulheres, um pouquinho por causa do fator hormonal. Essa questão hormonal. Inclusive, a gente já falou aqui em algumas ocasiões sobre a questão da menopausa. A menopausa, ela pode influenciar também a saúde da pele, enfim... Sim, também a menopausa traz toda uma mudança para a mulher na pele. Normalmente ela vai ver que a pele começa a ficar mais seca, vai ter que usar mais hidratação naquela pele para melhorar. Ela pode também, a gente acha que a questão hormonal envelhece um pouquinho também. Então, ela traz algumas mudanças também. E o vitiligo? O vitiligo já é aquela manchinha bem branca, né? Que normalmente ela tem uma carga genética, vem na família, e ele pode ir avançando. E hoje em dia, então, a gente tem alguns tratamentos, a gente tem fototerapia, a gente tem tratamento local que usa ali, tudo isso para ir tentando diminuir, né? Mas vamos lembrar da história do Michael Jackson. Ah, sim. Né? É possível que uma pessoa tenha vitiligo total, assim? Ele, na verdade, ele usou uma medicação que ajudava a deixar toda a pele bem clara, assim. Porque ele não queria ficar...
para ter aquela coisa da uniformidade, sim. Mas não é uma coisa que a gente recomenda de rotina fazer e tomar esse medicamento para ficar assim, toda Porque aquela o vitiligo transformação. são mais manchas mesmo. Isso. Né? Mas em alguns casos ela pode ir mudando toda a cor da pele da pessoa, assim. Tem uma causa, assim, um fator que desencadeia isso? Ou só genético? Mais uma carga genética. Só. Não, assim, alguma coisa do meu hábito, Isso. que isso vai me levar a ter vitiligo, não. Uhum. E queimadura com limão? Porque, assim, ó, parece incrível, né? Muita gente diz que isso é mito, mas conheço pessoas que, inclusive, ficaram com manchas. Isso aí. Não, grandes, muito comum assim. aqui no Brasil. Caipirinha só não Caipirinha, combina. limão, qualquer uma dessas frutas cítricas, laranja, lima, Também? todas elas têm um potencial de fazer uma queimadura, tá? Nossa, não sabia. Que a gente chama de agora eu esqueci o nome. Fotofitodermatose, tá? Que Também, quando né? vem essa lesão dessas frutas cítricas ali, e ela realmente mancha. Então, eu já peguei pessoas toda manchada aqui, região do lábio também. Ah. Então, é todo um processo pra gente ir diminuindo aquela mancha e clareando ela. E aí forma uma bolha, né? Pode formar bolha também E de aí, queimadura. E aí estoura a bolha, fica bem onde tinha bolha, fica aquele branquinho. Tá aqui, Isso, ó, minha porque a bolha, ela fez Eu o tenho uma. processo ali, como se fosse a região que inflamou ali, e fica aquela bolha. Outra coisa que queima também, que tem gente que não sabe, que é a folha do figo folha ali. de figo. Também queima bastante. Pode deixar bem escura a pele. Agora, doutora, nós falando muito sobre a questão também de envelhecimento, né? Eu estava puxando essa informação. A pele da gente vai piorando ao longo dos anos e vai, digamos assim, sendo mais difícil de tratá-la. Então, ao longo dos anos, a gente vai perdendo o colágeno, a elastina vai diminuindo, tá? Por isso que a gente vai envelhecendo, dá aquela sensação que o rosto vai derretendo, né? Sim. E então a gente percebe isso, porque a gente perdeu aquele colágeno que a gente tinha quando era mais novinha, que a pele era bonitinha, tudo num lugarzinho. Com o tempo, a gente vai tendo esse processo natural do envelhecimento. Mas hoje em dia a gente já tem várias coisas para a gente rejuvenescer de uma forma melhor, né? Por exemplo, então a gente tem algumas dicas, alguns cuidados que é ótimo para todo mundo, que a gente deveria cuidar. Por exemplo, evitar o sol, ou quando for no sol, sempre usando protetor solar. Beber bastante água, manter a pele bem hidratada, isso ajuda a manter todo o organismo. Evitar cigarro, evitar álcool. Dormir pelo menos 7 horas por dia. Seria o mundo ideal, né? Nossa, meu rosto vai cair bastante ainda. O estresse também é uma coisa que ajuda a gente a envelhecer, tá? Então, todos esses pequenos cuidados ajudam, tá? E fora isso, os procedimentos também, a gente né? tem os procedimentos, isso, que cada vez a gente tem novidades, vai vindo coisas novas, que ajudam a gente a fazer que aquele colágeno venha novamente, que vai criar tramas ali, laços, aquelas células vão começando a formar um novo colágeno, tá? A gente tem os bioestimuladores de colágeno, a gente tem os fios de PDO, a gente tem outros tratamentos também que a gente pode passar um pouquinho tópico, que ajuda a trazer um rejuvenescimento e melhorar. Então, são várias coisas que a gente pode fazer, um MMP, um microagulhamento, tudo isso na busca de melhorar aquela pele, de rejuvenescer, de trazer um novo colágeno. É como trocar uma pele, assim. Também, por exemplo, o peeling, que faz aquela troca, que melhora, que sai toda aquela camadinha velha da pele, as células mortas ali, vem uma pele nova. Agora, são muitos tipos de peeling, doutora, que o pessoal costuma fazer. Qual que é o indicado para quê? Tá. A gente tem vários tipos. A gente tem, por exemplo, um leve, um moderado, um mais profundo, Por né? exemplo, eu tenho muitas manchas de, sei lá, melasma. Eu devo fazer peeling ou não? Então, a gente vai avaliar cada caso, mas pode fazer. Tem um peeling que vai ajudar, daí a gente vai ter um peeling, por exemplo, para diminuir as manchinhas, que vai ser diferente de um peeling que eu quero só um rejuvenescimento. Entendi. Tá? Não que a gente não possa tratar a mancha e um rejuvenescimento junto ao mesmo tempo no mesmo peeling. E é verdade que a remoção das pintas é melhor fazer no inverno? No inverno, pelo fato de não pegar sol. Por exemplo, eu tenho aqui no braço, então no inverno eu vou estar coberta, não vou ter o sol. Seria melhor, seria o ideal, assim. Mas não que não possa fazer no verão, só vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado para aquela cicatriz ali, pelo processo de cicatrização.
O anticoncepcional pode, o uso, né? Por exemplo, as meninas que começam a usar, né? E as pessoas que já usam há mais tempo, interfere na saúde da pele, né? Não sei se na saúde ou na aparência. Tem anticoncepcional que pode ocasionar melasma, por ou exemplo? manchas, Alguns casos ele pode piorar um pouquinho o melasma pelo fator hormonal. Por exemplo, quem tem acne também, a gente tem outros anticoncepcionais que ajudam, que diminuem a acne, né? Então, algumas coisas ele vai mudar na pele. Por exemplo, algum hormônio vai trazer um pouquinho mais de acne, um pouquinho mais de melasma. E algumas manchas acabam sendo cicatrizes, na verdade, né, doutora? Porque, por exemplo, às vezes, falava em acne agora, aperta uma espinha, às vezes infecciona, fica uma mancha, mas é uma cicatriz, daí aí não tem retorno, assim. Pode ficar uma cicatriz depois que apertou. Por isso que a gente indica não apertar, para não inflamar e não fazer um processo de uma cicatrização ali, que pode ficar com uma hipercromia, que a gente chama quando é uma mancha. E ela pode ser tanto mais escura, tanto mais clara, mas tem como a gente tratar no consultório, né? Por isso que hoje em dia a gente indica que cada vez mais cedo a pessoa trata a acne. Por exemplo, tem pacientes com 13 anos, 12 anos que já começam a tratar. Para quê? Pra gente evitar aquelas cicatrizes. Não consegui evitar, fui tratar tarde, tudo bem. A gente tem outras coisas que a gente consegue fazer para melhorar aquela cicatriz, aquela mancha. Uhum. Agora, vocês falaram agora há pouquinho sobre a questão das manchas nas unhas, por exemplo. E a gente tem uma pergunta aqui da Marinês. Qual medicamento que é bom para fungos de unhas? A gente foge um pouquinho do assunto, mas também a gente repassa, né, a pergunta aqui da ouvinte. Marinês, aí depende o grau, por exemplo, há quanto tempo tu tem esse fungo, né? Por exemplo, não, já tô com esse fungo há 1 ano, não melhorou, tá? Tem muita gente, por exemplo, que usa vinagre. Não adianta, tá? Não vai tirar o fungo dali. Tratamento caseiro, então, nesse caso, não dá. Um dos produtinhos que ajuda, que a gente indica, inclusive, é usar o lisoforme, por exemplo. Quem tem fungo no pé, que vai lá e toma o banho, e daí o fungo fica no ambiente, fica no calçado. Então, a gente recomenda usar o lisoforme ali no box, deixa uns 10 minutinhos atuando, colocar no calçado, tudo isso vai ajudar, tá? Explica para quem não sabe o que é o lisoforme. Ele é um produto que ele limpa. É um líquido? Tem líquido, tem spray. Tá. Usavam contra a Covid, não era isso? Para passar para o ambiente? Na Covid, a gente recomendava passar no ambiente também, que Isso. ajudava a diminuir vírus, bactérias, fungos. Então, a gente indica para deixar no local como que ele ajudaria a matar aquele fungo que fica no ambiente, ali no Isso. calçado, no box, tá? Essa é uma das coisas que pode usar, tá? Outra coisa, aí a gente tem, por exemplo, tópicos, aqueles esmaltes, tá? Que vendem na farmácia. Então, a gente primeiro lixa a unha, depois passa o esmaltezinho ali. Mas, claro que isso se for um grau pequeno. Uma unha tá muito grande, tá todas, não vai adiantar. Aí já vai ter que tomar uma medicação. E aí, normalmente, vai ter que tomar essa medicação uns 3 meses, tá? Então, para isso, pra gente tomar essa medicação uns 3 meses, a gente precisa fazer um exame do fígado, porque ela vai ser metabolizada ali no fígado. A gente tem que saber se tá tudo bem para tomar o remédio. Aí, tendo essa liberação, ok, a gente prescreve, tá? Então, normalmente é assim. Nós falávamos antes do cabelo, né? Daí eu vou longe. O cabelo branco é uma mancha no cabelo? O cabelo branco é o processo do envelhecimento também, porque o nosso cabelo também envelhece. Então, é normal que vai surgindo aqueles fiozinhos brancos. Com o passar do tempo, a gente vai diminuindo os fios que a gente tem de cabelo, ele vai ficando mais fininho e vai ficando mais branco. Mas olha só. Coincidentemente, hoje, eu passava pela avenida, porque eu faço trabalho de reportagem na rua, né? E eu observei uma pessoa que tinha algumas partes do cabelo, assim, verdadeiras manchas brancas. Por que em umas partes pode nascer mais cabelos brancos do que outras? Era um homem de cabelo escuro, curtinho, e em alguns locais ele tinha algumas manchas. Assim, me chamou a atenção porque tinha uma mancha branca aqui. Nesse caso a gente tem que examinar. Tem que examinar o cabelo, ver se faz parte de alguma Ou doença. talvez ele fez se isso faz de parte propósito. de alguma vitamina, foi Seja algum algo procedimento estético. que ele fez no cabelo, né? Tudo isso a gente vai ter que avaliar aí todo o fio e desde a parte do folículo ali pra gente conseguir ver. Agora a gente vai entrar Qual em que é a outro assunto questão? também, hein, doutora? Enfim, a gente vai fazendo todos os questionamentos. A Luana pede aqui. Doutora Clarissa, frequentemente tenho herpes labial. Vejo que é quando fico com a imunidade mais baixa. Tem relação?
Tem alguma medicação ou pomada que possa usar para evitar o surgimento? Luana, tem relação sim, tá? O herpes ele vai aparecer quando a imunidade diminui, por exemplo, após uma exposição solar, pode aparecer o herpes, tá? Porque o sol ele diminui a nossa imunidade. Após um procedimento, por isso que quem vai fazer peeling, por exemplo, quem já teve herpes, a gente faz um tratamento antes para o herpes não aparecer, tá? Então também tem ligação com a imunidade sim, tá? Mas ela é uma doença viral e ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, ela pode recidivar e cada vez que ela aparece, a gente trata de novo. Eu não uso pomada, não recomendo pomada, porque eu acho que não adianta, não tem uma eficácia boa, assim, tu passa a pomadinha ali, mas não vai melhorar. O ideal é tomar medicação, tá? E o herpes, normalmente, a primeira vez que ele aparece, ele vem da forma mais agressiva, assim. Depois, nas recidivas, ele já vem um pouquinho mais ameno. A primeira vez vai doer mais, vai coçar mais, pode até ter febre, tá? E fica cicatriz às e vezes, pode deixar uma cicatriz também. Por isso que o ideal é já entrar com o tratamento oral logo que ele aparece. Inevitavelmente a gente entra em nomes de marcas e remédios. Tem algo que serve para todos. Por exemplo, que tem na rede básica, a gente tem um aciclovir. Que aí a gente vai tomar a cada 6 horas, normalmente assim, 4 horas, vai depender do paciente, do peso. E aí no mercado a gente já tem outros, por exemplo, valaciclovir, que a gente vai tomar a cada 12 horas, que já é uma medicação que consegue espaçar mais, né? A gente tem vários no mercado hoje. O Penvir também, que é um pouquinho mais forte. Tem Penvir, tem um outro com H, que agora não me vem o nome. Agora, mas a questão, temos vários. Ela falou ali a questão de algum medicamento para prevenir. Tem. Se esse tratamento é feito durante Tem um período, por exemplo, assim, é possível prevenir para que ele demore para reaparecer? O herpes, esse simples de prevenção mais difícil, porque ele tem a ver com um pouquinho a questão da imunidade, da recidiva do vírus. Agora a gente tem uma vacina de prevenção para o herpes zoster, que o herpes zoster é um vírus que é a reativação do vírus da varicela, que normalmente vai aparecer depois de uma idade, depois ali dos 50 anos, quando a imunidade baixa um pouquinho. Às vezes dá um negócio grande assim no pescoço, no rosto, nas costas. Até tem gente que diz, daí vai o vizinho e diz, é um cobreiro. E daí a pessoa fica passando pomada, passando isso, passando aquilo. Quando vê, a pessoa já tá quase ficando com uma cicatriz porque deixou de ir no médico para fazer um tratamento, tá? Então aí a gente já entra com a medicação oral também contra o herpes, tá? Que é o herpes zoster, que a gente chama, que daí ele pega uma região maior, assim. Para esse tem vacina. Então, a vacina é muito boa e ajuda bastante. Mas a transmissão do herpes, esse comum, né? Ele corre de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra. Até usar a mesma toalha, essas coisas, né? Se for uma coisa no momento, assim, por exemplo, tomei o chimarrão e em seguida a pessoa já tomou, porque aí tem um pouquinho de saliva, tem um pouquinho dali, pode passar também. São bolhas, né? Ai, gente, sério, eu tenho que parar de falar porque amanhã me sai um. Herpes é algo que incomoda muito quem tem, né? E às vezes ele pode permanecer por muitos dias. Pode, por um período maior, uns 7 dias, 10 dias. Por isso que o ideal é a gente já entrar com a medicação, porque a medicação encurta o ciclo do vírus. Mas o aciclovir, a posologia é 5 dias. 5 comprimidos por dia, por 5 dias. Vai depender. Em geral, sim, mas vai depender da pessoa ali, da gente analisar o caso, mas em geral é isso aí. É bastante. E a gente só corta o da toma da noite. A pessoa não precisa acordar para tomar aquele remédio lá. Ela dorme, daí só toma no outro dia. Aqui o pessoal tá perguntando e quem tem herpes dentro do nariz, porque o mais comum é ter na boca, né, essa herpes simples, e dentro do nariz é uma coisa que incomoda, dói muito, né? Dentro do nariz tem algumas pomadinhas aí que a gente pode passar pensando em acelerar a cicatrização, a regeneração daquele local onde tá com o herpes, para ajudar mais, porque fica incomodando realmente ali, fica dói doendo, realmente, pinicando, né? E tomar medicação também.
Perfeito. Deixa eu só agradecer aqui, gente, mais uma vez, a quem está na nossa companhia, né? Eu gosto porque às vezes eu tô na rua, às vezes não, todos os dias, né? E a gente sai para fazer as reportagens e aí o pessoal às vezes diz, quem que vai estar no podcast? Ou essa semana, ou a semana que vem, enfim. Agradecer todo esse carinho de pessoas que talvez não estejam se manifestando na nossa live, mas e muita gente que assiste depois, né? Que não consegue assistir ao vivo, em função de alguns compromissos e acaba acessando, então, o arquivo que fica ali, né? A postagem que fica aí disponível nos nossos canais digitais. Pode também assistir mais tarde. E preciso agradecer também os nossos parceiros. Estão conosco o Centro de Diagnóstico, o Dr. Lucídio Busnello, que é médico psiquiatra, Cuidar Bem Card, Manfron Oftalmologia, a F Tecnologia e Segurança, a DB Uniformes, Solucione Móveis sob medida, Menegúcia Arquitetura e Hospital Cristo Redentor. Obrigada mesmo pelo carinho e pela confiança, né, no nosso trabalho. E a gente sempre divulga quem vai estar no nosso podcast uns dias antes, né, Rosana, pelos nossos canais digitais. Então, essa semana, quando a gente colocou da doutora Clarissa, já veio aí um retorno para mim. Ela é a esposa do doutor Leduan, que esteve conosco na semana passada. Eu disse, é verdade, os dois trabalham na clínica juntos, né? Isso. Nós trabalhamos na clínica aqui em Marau e na clínica em Passo Fundo também. São 2 lugares aí bem próximos de você, da região, para que você possa se consultar e também tirar outras dúvidas, né? A gente fala muito sobre pintas e manchas aqui, mas às vezes é difícil a gente explicar isso sem mostrar. É verdade. Então, o importante é que você vá fazer uma avaliação, né? Cada caso é um caso, doutora. Isso, é importante fazer uma consulta. Até porque, na maioria das vezes, a pessoa vem incomodada, por exemplo, doutora, essa manchinha tá me incomodando, eu tô preocupada que isso seja um câncer de pele. Aí a gente vai e olha uma outra vermelhinha que ela tem aqui ou na região do olho e acaba que aquela era um câncer de pele e não a que ela realmente se preocupava, né? Então é importante a gente ir lá e fazer toda uma revisão, porque você vai ser analisado do cabelo, você vai ver a sua pele, vai ver as suas pintas, vai ver a sua unha, vai ver do fio do cabelo até a unha do pé. É importante, né? Essa avaliação, a primeira consulta que se faz contigo, realmente tu pede para que a pessoa tire a roupa para que você possa dar uma olhada em todo o corpo, porque às vezes não é algo que tá no rosto, né? Ou na mão, que é um lugar mais aparente, né? Isso, porque às vezes as costas, por exemplo, não é um lugar que a pessoa enxerga e tá vendo sempre, né? Então a gente vai analisar toda a pele da pessoa, bem importante. E aqueles... É uma bolinha durinha que a gente tem, assim, às vezes. Ela é branquinha, dura, se aperta não sai. Aqui, principalmente na região dos olhos, a gente tem que é um milium. O que é? Milium. Que é uma bem branquinha, assim, mas também é uma lesão benigna, não tem problema, vai retirar mais por estética, porque às vezes a pessoa se incomoda, às vezes ela some sozinha com o tempo, ou às vezes ela aumenta, aparecem mais, e a pessoa começa a se incomodar mais e quer tirar. Mas tem outra coisinha também que é meio amarelinha e não é tão pequenininha, que é o xantelasma, que a gente diz, que é uma outra lesãozinha também, que ela às vezes aumenta um pouquinho. Aí tem que remover. Às vezes, nesse caso, também é benigna, se a pessoa quer, a gente remove. Mas o milium, ele aparece por quê? É aquela pontinha branquinha lá. Às vezes ele faz uma obstrução ali e começa a aumentar. Aquela célula, uma produçãozinha, vamos dizer assim, um sebo, não é bem a palavra, mas ele começa a aumentar, né? Aquele amarelinho ali. Dizem, é um sebinho. É um sebinho. Que às vezes tem até nos bebês, nas crianças, mas a gente não recomenda aí fazer nenhuma intervenção quando é criança, quando é bebê. E quando é adulto, pegar a agulha e tirar? Não, sozinho também, porque o que você pode fazer? Uma inflamação daquela região e depois você pode deixar uma cicatriz também. Às vezes uma cicatriz, às vezes uma mancha. Tá? Então tem que ter todo um cuidado para a remoção ali. Ouviu, Camila? Tenho certeza que muita gente se identifica aqui com o nosso papo. Seriam muitos outros assuntos, mas já estamos chegando ao final do nosso papo. Olha, 9 minutos faltando para o meio-dia. Doutora, queremos agradecer muito a tua presença aqui. Ficou faltando alguma coisa no nosso papo? Precisa dar um recado para o ouvinte sobre esse assunto? Fica à vontade. Bom, pessoal, o recado que eu queria deixar hoje, então, acho para vocês, que é importante para todo mundo, é usar protetor solar. Tá? Como a Camila falou do Bial ali, eu acho que esse é o mais importante. E se você tiver qualquer lesão na pele, no cabelo, na unha, tá com dúvida,
consulta um médico, vai procurar um dermatologista para você ver, para você analisar cada uma daquela lesão e tirar dúvida, né? É benigna, é maligna. O quanto antes a gente tratar, melhor. Se for um câncer de pele, a gente pode remover todo ele e não ter uma metástase, que a gente diz. Então, quanto antes você for ver, melhor. É melhor a gente sempre prevenir do que remediar depois, né? E hoje nós temos muitas promessas na internet também. A semana passada, inclusive, nós conversamos com o Dr. Leduan, falávamos do carvão ativado lá. Ele disse, é bom para limpar azulejo. Não vou esquecer nunca mais isso. E para a pele também, né? Tem que ter esses cuidados, Isso. doutora. Porque o que serve para minha pele não vai servir para da Camila, não vai servir para da Rosana. A gente tem que olhar a pele de cada um, porque cada pele é única. Então, cada pele vai ter uma orientação, desde um sabonete, desde o hidratante, desde um protetor solar. Então, aquele da influencer não vai servir para você, né? Mas tem algumas imagens que a gente vê ali, né, passando, por exemplo, claro que é uma montagem, mas tu passa um produto aí, daí o cravinho, como todos tudo. assim, olha, milagrosamente. Meu Deus do céu, é um Photoshop na cara, assim. Não, acho que esse tipo de coisa difícil, acho que é difícil existir um produto, ainda mais cravinho, que todo mundo luta e quer melhorar, ou melhorar poros, essas coisas que vem na internet, assim, muito mágica, não acreditem, pessoal. Fiquem Muito sempre mágico, duvidando daquilo ali, porque não é tão Quando fácil. É muito fácil, assim. gente. É bem isso. Camila, fechando então mais um Mais podcast. Obrigada, doutora. Aliás, você atende em Marau e Passo Fundo. Vamos relembrar. Em Marau é aqui na Rua Bento Gonçalves, né? Isso, na Rua Bento Gonçalves, número 740. Fica em frente à Nova Panvel ali. A Caseon, Isso. né? Isso, Caseon. Clínica Caseon. E em Passo Fundo? E em Passo Fundo a gente fica na Rua Capitão Araújo, 431, que é ao ladinho do Colégio Enave ali. Perfeito, obrigada. Tudo Bem, nos próximos dias, então, obrigada, doutora Clarissa, sempre muito bom conversar contigo. Obrigada a todos que estiveram na nossa companhia. Nos próximos dias a gente divulga quem vai ser o próximo ou a próxima convidada. E agradecendo aí o carinho de todos que estão aqui também na parte técnica. Hoje nós temos a companhia do Igor Lopes também. A gente agradece ele por nos dar esse suporte que é bem importante, junto com o William Lopes. Os dois Lopes vão dominar o mundo. A Júlia Berguete Xavier, que é a nossa produtora, eu ainda digo que um dia ela vai ter que sentar aqui com a gente, para o pessoal vamos puxá-la. conhecer ela também, né? Que faz esse trabalho incrível de agendamentos, de definição de temas e nos Todas as coloca redes aqui sociais. também à frente das câmeras com tudo prontinho só para a gente bater o papo aqui com o profissional. Até mais, pessoal. Bom restinho de semana. Até quarta que vem às 11 horas da manhã. Até mais.